Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queria pedir que vocês pegassem vossas Bíblias em Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo 54. Lucas 22, verso 54. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 54. Nesse evangelho, irmãos, deu uma mensagem muito forte para o seu coração. Então bota a tua mão na Bíblia, fecha teus olhos, que eu quero orar contigo antes de eu pregar. Senhor, nós queremos te seguir de perto, queremos ter intimidade contigo. Nessa noite, Deus, nós queremos sentir o teu poder transformador na nossa alma. Nós queremos sentir o teu abraço e queremos nessa noite aumentar o nosso desejo de buscar a ti, Senhor. Eu quero aumentar o meu desejo de orar. Eu quero aumentar o meu desejo de ser da igreja. Eu quero aumentar o meu desejo de ser da obra. Eu quero aumentar o meu desejo. Eu quero aumentar os meus esforços. Eu quero aumentar o meu amor por ti. Glória a Deus. Eu quero aumentar a minha intimidade contigo, Jesus. Diz para Jesus agora: eu quero aumentar a minha espiritualidade. Assim seja. Lucas 22, a partir do versículo 54. Na palavra vai dizer assim: prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo. Encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu outro e disse-lhe: também tu és um deles? Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Aplauda a palavra da nossa salvação. Deixa a tua Bíblia aberta. Deixa a palavra aberta para a gente mergulhar nela, amém? Irmãos, presta atenção, silêncio. Galera ali de trás, silêncio. Prestem atenção, tá? Em nome de Jesus, deixa que a pregação possa pregar na sua alma o amor de Deus. Aleluia. Quando nós falamos de pregação é porque o Senhor quer pregar em nossas ações. Então abre o teu coração para que Deus fale contigo de forma grandiosa. O tema dessa pregação é: para de seguir de longe. Para de seguir de longe. Tem muita gente seguindo a Deus de longe. Tem muita gente distante demais do Senhor e nós não podemos ficar distante de Deus. Eu sei que Deus é onipresente. Isso aqui é uma linguagem simbólica para dizer que você não está obedecendo a Deus.
O Senhor está dizendo nessa noite: eu não quero ver você me seguir de longe, eu quero ver você me seguir de perto. Somente aqueles que seguem de perto têm intimidade. Somente aqueles que convivem de verdade têm intimidade. Você quer saber melhor quem é o Daniel? Procura quem convive com ele, que essas pessoas vai ter várias histórias para contar sobre ele. A gente estava ali partilhando a palavra e o Luiz Fernando falava várias histórias que eles sabem da mística, da espiritualidade que a gente vive. Por quê? Porque convive, conhece de verdade. Para termos um conhecimento sobre alguma coisa ou sobre alguém, precisa ter aproximação. E todas as vezes que você se distancia, você perde o fervor. Porque a gente só consegue ser fervoroso de perto, não dá para ser fervoroso de longe. Amém? Amém? Então o Senhor Jesus diz assim: eu quero você mais perto. Eu quero você mais perto da sua Bíblia. Eu quero ver você mais perto da Santa Cruz. Eu quero ver você mais perto de Nossa Senhora, ali pertinho dela. Porque Ele quer gerar em você intimidade. Ele quer gerar em você conhecimento. Aleluia! Só quem tem conhecimento do espiritual é quem está por perto. Quando você se aproxima, você conhece melhor. Vamos aqui para a palavra. Na palavra está dizendo que prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe do sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia-o de longe. Pedro estava distante de Jesus. Quando nós estamos distantes, quando nós nos afastamos dessa presença do Senhor, quando nós estamos distantes da oração, da palavra de Deus, quando nós estamos distantes das convivências espirituais, a gente vai perdendo a coragem, a gente vai perdendo a intimidade, a gente vai perdendo o ânimo, meus irmãos. E o Senhor não quer que você perca seu ânimo. Deus não quer que você perca a obediência. Deus não quer que você perca a sua intimidade com Ele. Então não é hora de você seguir a Deus de longe, porque lá no distante é muito perigoso. Pedro estava distante, e essa distância de Pedro fez com que ele começasse a conviver demais com aqueles que estavam perseguindo o Senhor, com aqueles que estavam ali para condenar Jesus, aqueles que não queriam dar a vida por Jesus. Então Pedro começa a estar no meio corrompido. Quantos de nós estamos dando brecha para o inimigo? A gente perto de gente que não quer ter compromisso com Deus. Ah, quer dizer que eu vou ter que isolar, vou ter que ter preconceito com essas pessoas? Não, mas cuidado, porque às vezes um laço de amizade muito forte com o desviado faz você se desviar também. Então, se for de você conviver com alguém, você tem que ser a coluna espiritual para aquela pessoa. Porque se você não for alguém que tem uma profunda resistência espiritual, o seu ciclo de amizade corrompido corrompe você. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33: más companhias corrompem os bons costumes. Veja só, você está aqui no retiro, você está escutando a palavra de Deus, você está orando, mas quando você chegar lá fora, presta atenção aqui. Quando você chegar lá fora, vai ter muita amizade corrompida. Gente que a gente tem afeto, a gente ama essas pessoas, a gente tem carinho por essas pessoas, mas a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, porque uma má influência, gente, é muito forte. A influência, ela é muito forte. Se você não tiver cuidado, a pessoa te desvia, irmão. O cara vai chegar para você, vai te chamar para o errado, vai te chamar para um lugar corrompido. Se você não tiver profunda espiritualidade, se você não tiver verdadeira decisão por Deus, você fica com vergonha de dizer não para o teu amigo corrompido. Aí você vai lá e se corrompe. Você fica com medo de alguém zombar de você. Ai, mas se eu disser agora que estou no grupo, vão zombar de mim.
E você começa a pensar tanto na sua imagem, você começa a pensar tanto na imagem do seu eu, que você esquece que você é a imagem e semelhança de Deus. Você começa a desprezar as coisas de Deus, porque você tem medo de ser zombado. Porque vão dizer agora, agora quer ser santo. Aleluia, irmão, glória a Deus, irmão. Vão tirar a brincadeira com você? Vão. Isso é inevitável. A partir do momento que você se decide a estar perto do Senhor, você é perseguido. Por que Pedro não estava perto? Porque Jesus estava sendo perseguido, e ele não queria ser perseguido. Ele estava ali numa posição errada, ele estava no lugar errado. Ele não estava adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Aí ele se distancia porque ele pensou na própria imagem. Deixa eu te dar uma exortação. Cuidado com essa história de pensar muito na tua imagem, porque isso pode te afastar de Deus. Mas se eu disser que agora estou no grupo, vão tirar onda comigo. E daí? Se for para passar vergonha por Jesus, passe, irmão. Aleluia. Se for para passar tribulação por amor a Deus, passa. É melhor você dizer sim para Deus do que você perder a sua intimidade com Ele e ir morar no inferno quando você morrer. É essa historinha de pensar na própria imagem, é essa historinha de pensar no próprio eu, é essa historinha de voltar o olhar para si mesmo que impede das pessoas se entregar ao Senhor, que impede muita gente de crescer na espiritualidade, no ministério, na intimidade com Deus. Por quê? Porque você fica tão preocupado em você estar dentro da normalidade do mundo, que você não quer enfrentar, não quer pagar o preço de alguém olhar para você e zombar porque agora você é de Deus. Se alguém zomba porque você está no caminho certo, é porque essa pessoa está desviada e quer desviar você também. Então Pedro seguia Jesus de longe. Até aqui talvez você seguiu Jesus de longe demais. Você até vê Jesus na Eucaristia, você até vê Jesus nos irmãos da igreja quando passa indo para o grupo, você até vê indo para o grupo, mas ainda está distante, está longe. Está longe de ser alguém verdadeiramente de Deus. O Senhor está dizendo, quem está longe nessa noite eu estou trazendo para perto. Quem está longe nessa noite eu estou trazendo para perto. Meu irmão, se for de Jesus ser perseguido, eu quero estar do lado dele sendo também. Aleluia. Se for de Jesus ser crucificado, eu quero ser do outro lado da cruz também. Eu quero ser de Deus, e para isso eu tenho que sair do ciclo de perdição, gente. Você acha que foi fácil para mim deixar o meu ciclo de amizade antigo? Foi não. Não foi. Porque eu era apegado àquelas pessoas. Elas também, entre aspas, eram gente boa. A gente ria, a gente tinha muitas histórias a lembrar, a gente tinha muitas brincadeiras e tal. Só que quando eu tive a consciência que se eu não me afastasse daquele ciclo de perdição, eu ia continuar perdido, aí eu tive que ter uma decisão por Deus. Você tem que ter uma decisão por Deus, e para isso você vai ter que dizer não para muita gente lá fora, porque o inimigo vai tentar roubar essas informações de você aqui. Presta atenção nessa pregação, porque eu sei que ela pode mudar a sua vida. Pedro estava de longe. No longe estava quem perseguia Jesus. Aí olha só o que acontece. Versículo 55 diz assim: acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Não era para Pedro estar com eles, era para Pedro estar com ele, Jesus. Não era para Pedro estar no meio daqueles que não queriam compromisso com Deus. Era para ele estar com Jesus e não com eles. Só que Pedro vai por longe, e lá no longe é assim. Lá longe da igreja,
longe do grupo, longe de oração, longe da comunhão, longe da Bíblia, longe do rosário, longe do terço, longe da cruz. Cuidado, você que estava longe, cuidado, pois o inimigo de Deus quer te pegar lá no longe. Para você ter segurança, você tem que chegar perto, você tem que ser mais próximo de Jesus, você tem que ser mais decidido por Jesus. Pedro sentou-se com ele. O que é que no Salmo 1 vai dizer? Não vos assenteis na mesa dos encarnecedores. A palavra é muito séria, irmão. Não te assentas no meio dos encarnecedores, ou seja, não te assentas para fazer aquilo que os perdidos fazem. Você não pode mais ter o ciclo de amizade de antes. Você não pode mais estar com a aproximação com pessoas que são causa de queda para você. Você até pode se aproximar para chamar essa pessoa para o caminho certo. Glória a Deus. Mas se for para você ir para se perder junto, irmão, se afasta um pouquinho, se fortalece para depois você tentar resgatar essa pessoa. Porque sabe o que é que acontece? Às vezes tem um amigo seu no buraco e você ainda não tem força para tirar ele lá de dentro. Você joga a corda para ele pegar, ele faz te puxar para dentro de onde ele está, porque você não tem força para tirar ele de lá. Às vezes tem gente que diz, não, mas eu vou resgatar, e vai lá e fica no meio da bagaça. Está na hora de você entender. Ei, se aproxima, para de ficar no longe. Já está na hora de eu ter essa consciência. Daniel, eu me sentava muito em meio à perdição. Eu ia para um ciclo de perdição. Os assuntos é pornográfico, os assuntos é malicioso, o assunto é pecado. E aí a gente vai se atolando, se atolando, se atolando. E por mais que você lute contra a sua consciência para dizer que é normal, não é normal. Você não se sente em paz quando você chega num lugar desse. E a gente não maltrata só a nossa alma, não. A gente maltrata quem está perto da gente, que ama a gente. Às vezes tem uma mãe chorando, sofrendo por o filho voltar da farra. Tem uma mãe chorando porque o filho ou a filha está ameaçado de morte. Às vezes os seus erros é tão grave que não machuca só você, machuca quem te ama também. A gente que é do grupo, que quer seu bem, pá, caiu, a gente sofre com isso. Embora que muitos não transmitam, mas sofre. Que você pensa que não sofre, mas sofre, atinge, tem influência. Então cuidado, sai do longe, vem para perto, vem para perto. Está na hora de tudo mudar. Ei, escuta essa palavra, está na hora de tudo mudar. Aleluia, glória a E Deus. se for, eu quero que você mantenha a amizade com quem está lá fora. Mas agora você vai manter com a palavra de Deus. Você vai manter com oração. Você não vai manter como antes. Você não vai manter como antes. Agora tem que ser coisa de Deus. Aí vai ter gente dizendo assim, ai, agora tu quer ser santo. Lógico que eu vou querer ser o quê? O diabo? Eu vou querer ser o quê, meu irmão? Tem que ser santo mesmo. Aleluia. Eu tenho que querer ser de Deus mesmo. Aí a palavra vai dizer assim, ó. Ele estava sentado lá com eles, né? Versículo 56, olha aí. Uma criada percebeu. Por que ela percebeu? Porque quem já teve uma experiência com Jesus, quando você chega num lugar, a galera percebe logo, irmão. Irmão, o que é que esse cara está fazendo aqui? Ei, olha aqui, obra missionária. Se você se desviar, quando você chegar lá, vai ter gente percebendo você. Sabe por quê? Porque Deus já derramou a unção sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus já derramou a graça, Deus já fez bênção na sua vida. Se você for para lá, vão te perceber lá, irmão. Sabe por que vão te perceber? Porque lá não é o teu lugar. Lá não era o lugar de Pedro. Ei, esse aqui seguia ele não é para estar aqui, ele era para estar ali. Pedro foi percebido. Você lá fora é percebido. Gente que é de Deus é visado, irmão. Aleluia. Gente que é de Deus é visado. Aonde você vai, o povo já sabe que você é de Deus, então você é visado. É muita gente te observando. Você tem que ter cuidado para você não estar no lugar errado. E se estiver no lugar errado, é para pegar o povo que está errado e levar para o certo.
Porque você vai ser percebido. Ei, quando nós temos uma experiência com Deus, a gente é percebido. E às vezes a gente é percebido por gente que quer vir prejudicar. Aí você já está com a consciência pesada. Você já está mal porque você está se entregando ao pecado, tua consciência te batendo. Ainda chega um dizendo: não é tu que era da igreja? Não é tu que é do grupo tal? O que é que tu está fazendo aqui? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava lá e perceberam que ele não pertencia àquelas pessoas. Você não pertence mais ao mundo. Você é obra, meu irmão. Você é católico. Se você está aqui é de outro grupo, você é desse grupo, não é mais do mundo. Você não é mais daquele ciclo de amizade, não. Agora se você for para lá, sabe o que vai acontecer? Vão perceber que você é diferente. Vão perceber que você não é mais como antes você era. Veja só, quando aqui diz: uma criada percebeu, sentado junto ao fogo, mas não era o do Espírito Santo, encarou ele. E eles encaram mesmo, né? Eles olham assim bem no seu olho e cospem na sua cara. Não é tu que é do grupo? Não é tu que é da igreja? Não é tu que fica postando as coisas de Deus? Não é tu que é assim? Aí começa o julgamento. Veja, encarou de perto. Ele estava perto da pessoa que não era para ele estar perto. Ele estava perto. Aí ela encara ele de perto, diz a palavra, e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pedro aqui mente. O que é que a Bíblia vai falar sobre a mentira? João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Pedro faz algo muito grave. Ele nega a filiação dele com Deus. Ele diz assim: eu não conheço. Então ele mente. A partir do momento que ele mentiu dessa verdade, ele disse assim: agora eu sou filho do diabo, porque eu estou longe de Jesus. Você é filho de Deus ou do diabo, irmão? Diga: eu sou filho de Deus. Tem gente que pensa que o diabo não tem filho, mas Jesus disse para os fariseus mentirosos: vocês são filhos do diabo porque falam do que lhe é próprio, e o diabo é o pai da mentira. Pedro mente. Na hora que ele diz assim: mulher, não o conheço. Passa um pedacinho, veja só o versículo 58. Pouco tempo depois, veja, a Bíblia vai especificar pouco tempo depois, por quê? Porque Pedro ainda teve tempo de pensar na gravidade do que ele tinha feito. Ele teve tempo. Veja como Deus insiste. Deus, ele insiste muito, muito, muito por você. Até aqui na sua vida Deus estava na insistência: eu vou levar esse menino para o retiro. Eu vou levar essa menina para o retiro. Nada vai impedir. Vai ser combate, vai ser luta, mas ele vai. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente aqui que já tentaram matar, mas está aqui. Tem gente aqui que já bebeu muito, foi bater no hospital, mas está aqui. Tem gente aqui que já pensou em suicídio, mas está aqui. Porque Deus insistiu. Aí Pedro teve um tempo para pensar. Pouco depois viu outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não o sou. Veja, não é só uma pessoa que percebeu que Pedro estava no lugar errado. Todo mundo percebe. Se você tentar se desviar da igreja, todo mundo vai perceber que você não é mais do mundo. Você está lá de teimoso. E você vai sofrer muito se você insistir. Se você insistir em ser mundano e ser uma pessoa desviada, você vai sofrer muito. Deus está te dando um alerta por esta pregação. Se você não se decidir de verdade, a bola de neve vai crescer e vai ficar cada vez pior. E gente, ser do mundo é ser infeliz, cara. Ser mundano é ser infeliz. Veja só, versículo 59. Passada quase uma hora,
afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é Galileu. Gente, passou quase 1 hora ainda para Pedro pensar, e Pedro lá teimando. Isso acontece quando a gente se desvia. Em 2011 eu tive um desvio. Não foi de droga, mas eu fui para um carnaval. Bebi e agarrei umas doidas por lá. E eu lá na bagaça, a consciência batia, pá. Aí eu me fazia de doido. Daqui a pouco a consciência batia de novo, pá. Eu tinha tempo para pensar, eu tinha tempo para me arrepender, para me levantar e ir-me embora, mas eu teimava. Pedro teimou, passou quase 1 hora, ele teve tempo de pensar, mas Pedro disse, olha o que foi que Pedro disse para uma pessoa lá, ó: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Veja só, Pedro chamou quem de amigo? Um perseguidor de Jesus. Meu amigo. Meu amigo. Isso foi muito grave. Você sabe por quê? A Bíblia vai te responder em Tiago 4,4. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mesmo que você diga que não seja assim. Mas se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E é inimigo declarado, não em palavras, mas em gestos. Tem gente que é inimigo de Deus, não em palavras, mas em gestos. Se chama o ateísmo prático. Você sabe o que é o ateísmo prático? É gente que diz que acredita em Deus, mas vive como se não acreditasse. Ele é ateu na prática, não na teoria. Na teoria ele diz que crê, mas na prática ele vive como se ele fosse um ateu. Então Pedro chama o mundano de amigo e vai lá e se comporta como ele. Versículo 61. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu imagino só quando Pedro nega Jesus, Jesus erguendo o olhar dele e olhando nos olhos de Pedro. Você imagina isso acontecendo? Jesus olhando dentro dos seus olhos e dizendo: você me negou. Isso acontece. E isso é uma realidade que acontece conosco. Olha conosco. Olha só. Voltando-se. O Senhor voltou a olhar para Pedro. Ele voltou a olhar. Jesus está olhando para você hoje. E Ele está encontrando um olhar que nega ou um olhar que aceita. Ele está encontrando um olhar que nega ou um olhar que testemunha. Ele está encontrando um inimigo ou um amigo. A palavra continua. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. E aqui a palavra, ela finaliza o texto. Pedro saiu de lá e chorou amargamente. Pedro se ausenta do lugar e vai chorar. Só que o que eu acho bonito disso é que Pedro sentiu o impacto do erro dele. Quando Pedro sente o impacto do erro dele, ele sai de onde? Do lugar dos perseguidores. E ele vai chorar amargamente. Aí nessa hora, o amor de Deus abraça o coração de Pedro e diz assim: Pedro, Judas me traiu e ele se mata. Ele comete o suicídio. Você não, você me traiu 3 vezes me negando, mas você se ausentou para chorar amargamente. Tu ainda é o primeiro papa da igreja. Pedro se ausenta, vai chorar amargamente. E o choro amargo é o choro que é mais interior do que exterior. Irmão, você não tem noção daquele momento, nem eu tenho noção daquele momento que Pedro viveu. Porque Jesus volta a olhar para ele
e olhando dentro dos olhos dele, ele fala que ele o nega, ele vai sentir o impacto disso, e ele se afasta dos perseguidores para chorar amargamente. Deus está dizendo para você, talvez essa noite seja a noite do teu choro, seja a noite de você pensar: Senhor, eu era um desviado, eu era um cara que não tinha compromisso, eu era uma pessoa que não tinha espiritualidade, eu não lia Bíblia, eu não rezava, eu não fazia nada por ti, eu te negava com meus gestos, eu te negava com meu ciclo de amizade, eu te negava nos ambientes que eu cheguei a frequentar, mas nessa noite eu encontrei o teu olhar em minha direção, e eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero chorar amargamente. Eu quero sentir o amargo do arrependimento, eu quero sentir o amargo da dor. Está na hora de parar de seguir a Deus de longe, tem que ser de perto. Agora tem que ser de perto. E na hora que Pedro se ausenta, Deus vai lá e examina o coração de Pedro. Deus vai lá e examina o coração de Pedro. E sabe o que Santo Agostinho diz? Ele diz assim, ó: Deus examina tanto os ricos como os pobres, não de acordo com suas terras e casas, mas de acordo com a riqueza de seus corações. Você quer ver um coração rico? É quando você vê um coração arrependido e disposto a se levantar depois da queda. Aí é um coração rico de verdade. É alguém que reconhece que a sua vida é de Deus, não é do mundo. Você não nasceu para ser desviado. Agora no dia que chegar quarta-feira, dia de grupo Santa Faustina, você vai ficar inquieto, doido para chegar na hora para você ir para a obra missionária. Vai chegar sexta-feira e vai para o grupo de oração. Domingo Santa Missa. Não dá mais para ficar de longe, aleluia. Não dá mais para ficar distante. O choro amargo já acontece, o arrependimento já acontece, a minha alma já está impactada. Agora, meu irmão, é caminho sem volta. Deus está examinando o teu coração hoje e está encontrando um coração rico da graça. Aleluia. Muita coisa te abateu até aqui, te cansou até aqui, mas Santo Ambrósio vai dizer: não se pode ser abatido por coisas menores que aquelas que se esperam. Meu irmão, quando você entende que você está caminhando para o céu, quando você entende que você está buscando a sua salvação, você não é mais abatido por coisas menores do que aquela que você espera. Deus está dizendo que, ei, tudo que te acontece é muito pouco, é muito pequeno. Eu tenho algo maior para você, eu tenho o céu para você. Então quando você entende a grandiosidade do céu, quando você entende a grandiosidade de Deus, você não é abatido por coisas menores, porque maior é o poder de Deus. Então agora eu não sou mais alguém que se prende nas coisas pequenas desse mundo, eu não sou mais alguém que desiste facilmente, eu não sou mais alguém que me tranco, não quero mais sair de casa, eu não sou mais alguém depressivo, eu não sou mais alguém destruído, porque as coisas menores não podem me atrapalhar mais das coisas maiores. Aplauda a Jesus. Isso aqui é exortação de carisma, irmão. Ainda bem que eu não tomei banho, eu estou suando aqui, aleluia. Não deu tempo para tomar banho, muita gente para tomar banho no retiro, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou pegando fogo aqui, irmão. Eu estou aqui de um jeito que eu não sei explicar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é exortação de carisma. O carisma da obra hoje está te exortando. Ele está te pegando e dizendo assim: eu vou te denunciar hoje. Eu vou denunciar os teus erros, mas eu vou te acolher. A verdade, ela é assim, ela denuncia e acolhe. Ela denuncia os teus erros, não você, ela denuncia os seus erros. Aí ela vai lá e te acolhe e diz assim: tua vida está transformada. Jesus, quando dizia teus pecados são perdoados, mas vai e não faz mais, vai e não tornes a pecar. Veja, ele julga e acolhe, né? Ele acolhe e julga, né?
Ele diz: teus pecados estão perdoados, Ele te acolheu. Aí ele vai e julga. Ele diz assim: mas não vai voltar a pecar daquele jeito. Ele está dizendo assim, ó: eu estou julgando como devem ser os teus passos. O Senhor nessa noite está dizendo: é exortação de carisma. Hoje você está recebendo essa exortação. Para de estar longe, vem para perto. Para de estar distante, vem para perto, porque é no perto que acontece intimidade. Uma vez eu disse em uma pregação minha: ninguém rega a árvore de longe, irmão, tem que se aproximar. Tem que se aproximar. O Monsenhor Jonas Abib disse assim, ó: a ordem de Deus para os nossos dias é: exorta-te ao carisma que Deus te concedeu. Veja, quando você está numa missão, você tem um carisma, você tem aonde beber da graça. Aí quando você vacila, quando você cai, a tua consciência vai te exortar dentro da realidade do carisma que você vive. Aí começa a tua consciência a dizer assim, ó: sai daqui porque tu é da obra, tu não é do mundo. Sai daqui porque tu é pregador, não é para tu estar fazendo isso. Sai daqui porque tu é intercessor. Sai daqui, sai daqui. Ei, quando você estiver longe, Deus vai te dizer: sai daí, eu quero você aqui. Deus está dizendo para você hoje: eu estou te exortando dentro do carisma que eu te dei. E você vai ser muito atribulado por isso. Vai ter combate, mas só que a gente passa pela prova dando glória a Deus e vencendo. A gente tem dificuldade? Tem, irmão. Mas a gente passa na dificuldade profetizando, proclamando o poder do Espírito Santo. Santa Ângela de Foligno diz assim, ó: as tribulações deste mundo preanunciam alegrias eternas. Veja, quando você for atribulado, quando você estiver triste, você vai entender. Você vai dizer assim: é porque o céu está me esperando. É porque a eternidade está me esperando. Os santos sofreram, eu também vou sofrer. Vai ter combate, mas nada consegue me fazer desistir. Eu vou chorar, vou me sentir só, vou dizer que ninguém me percebeu, ninguém me acolheu no grupo, mas eu sou aquele teimoso da história. Mesmo que nenhum olhe para mim, eu estou lá clamando, eu estou lá orando, eu estou lá servindo. Eu não preciso do olhar do homem, quando Deus já direcionou o dele para mim, irmão. Deixa Deus dizer para você nessa noite: não esteja na obra por causa das pessoas que estão aqui, esteja pelo Espírito Santo. Esteja por Deus. As tribulações deste mundo preanunciam alegrias eternas. Uma vez eu cheguei para minha irmã espiritual, Aninha, disse para ela: Aninha, o que é que acontece quando eu estou chorando, quando eu estou sozinho, quando eu estou amargurado e quando eu penso em desistir? É o que acontece, é uma pregação dos seus sentimentos para você, e a sua alma recebe essa pregação assim, ó: persevera, porque o céu é melhor. Ela disse para mim que toda vez que eu passo por tribulação, está acontecendo uma pregação. Deus está pregando para você e dizendo: você nasceu para a santidade. Aleluia. Gente, teu sofrimento vai se tornar pregação para muita gente. Vai tornar pregação. Vai ter hora que o João Batista vai chegar na missão e vai ter gente dizendo: esse homem é de Deus. Vai ter hora que a Daiane vai chegar sofrendo, mas vai chegar. Vai ter hora que a Luana vai chegar sofrendo, mas vai chegar. E aí o sofrimento que a pessoa está passando vai ser pregação para quem está olhando, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: tem hora que pregação, presta atenção no que eu vou dizer, que agora é forte. Tem hora que para você pregar, não precisa você falar. E tem hora para que alguém escute tua pregação, ela nem precisa ouvir. Porque tem momento que o gesto silencioso fala, e tem momento que os olhos conseguem escutar aquilo que só o silêncio consegue pronunciar. Presta atenção nisso. Vai ter hora que só a sua presença vai ser uma pregação. Cheguei para uma pessoa e perguntei para ela qual era o ministério dela. Aí a pessoa disse: meu ministério é pregação, irmão. Eu disse: nossa, que bênção.
Você já pregou em muitos lugares? Ela já, muitos. Eu já preguei em muitos lugares, eu nem lembro de tantos lugares que eu já preguei. Isso é mesmo, que coisa boa. Como é que eu faço para te levar para pregar lá no grupo que eu faço parte? Aí essa pessoa olhou para mim e disse assim: qual é o dia do grupo? Aí eu disse: tal dia. Pois qualquer dia eu vou pro grupo. Aí chegou o dia, a pessoa foi. Chegou lá no grupo, a pessoa chegou com um crucifixo na mão, a Bíblia e um texto. Aí eu peguei e fui lá na pessoa: ó, quando for a hora de você pregar, eu vou lhe chamar ali na frente. Aí ela: tá certo. Aí chegou a hora, eu disse: ó, fulano de tal vai pregar hoje aqui pra gente de tal. A pessoa foi lá na frente e ela foi com a cruz na mão. Quando ela chegou lá, ela fez isso com a cruz. Soltou o microfone que tinha pegou a Bíblia e levantou com a outra. Esperou um pedacinho, beijou um, beijou outro e foi embora. Todo mundo ficou: cadê a pregação? Quem entrou no mistério entendeu. Vai ter dia que vai ser assim. Vai ser só o gesto. Se eu te disser que você já está pregando na sua casa. Se eu te disser que você já está pregando no seu trabalho. Vai ter dia que apanhar uma caneta vai ser uma pregação, irmão. Vai ter dia que alguém vai jogar lixo no chão e você não vai pedir para a pessoa apanhar. Você vai lá, apanha e você bota no lixo na frente da pessoa. A pessoa vai entender. Porque tem hora que o gesto pega. Tem hora que ele pega e ele pega pela alma. Não dá mais para ficar longe. Agora você está perto. Agora você está perto, Paulo Sérgio. Aleluia. Você está perto, Juninho. Aleluia. Está perto, Anderson. Glória a Deus. Aleluia. Está perto, irmão Ribamar, né? Glória a Deus. Yuri, está perto, profeta. Não dá mais para ficar longe. Perguntaram para São João Bosco o que era o pecado. Sabe o que é que ele disse? Ele disse assim: é ficar pendurado por um fio na porta que dá para o inferno. É ficar pendurado por um fio na porta que dá para o inferno. É estar no pecado. Você está pendurado por um fio, está bem pertinho de romper. Vigiar e orar aí. Vai ter gente saindo daqui procurando confissão. Eita Jesus. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Empilha as cadeiras aí em nome de Jesus.